Ai, ai. Vamos chamar então aqui meu amigo Ivan Cabral, que já está nos bastidores esperando para bater papo. Ele, eu não encontro pessoalmente há séculos, desde antes da pandemia. A coisa tá feia, né, Que né, loucura, Ivan? Sinara, meu Deus, meu Deus. A gente não encontra mais ninguém, né? Tá uma loucura ainda. Você está em São Paulo? Estou em São Paulo, Ah, tá mas bom. ainda isolado, porque não tenho conseguido encarar esse mundão não ainda. É Tá muita difícil. gente, né? Eu também fico com medo quando tem aquela coisa de muita gente, eu já É, fico meio paranoica. Outro dia eu fui, a Fernanda Takai me chamou para o show dela aqui no Pato Fu, tinha dois, tinha um fechado e tinha outro ao ar livre. Eu inventei ir no fechado e depois eu fiquei assim, ai meu Deus, peguei Covid e eu fiquei de eu também tive máscara. com isso. E é uma ironia, porque eu trabalho com aglomeração. Aglomeração para a gente sempre foi sinônimo de É verdade. sucesso, né? Então tá confuso, tá muito difícil, Sinara. Mas vamos Ó, embora. deixa eu contar para vocês aqui, apresentar para vocês o Ivan. O Ivan, ele é diretor de teatro, ele criou e dirige os Sátiros, Teatro dos Sátiros na Praça Roosevelt. Ele dirige a SP Escola de Teatro. Ele acabou de lançar um livro. Coloca a capa do livro do Ivan, por favor, Gui. Opa, cadê? Não, não, não é esse o dele, não. O dele mesmo. Deixa eu te dizer qual é. Eu mandei aí no chat. Bom, e também tem o Cine Biju. Então, assim, é uma pessoa que atua pela revitalização do centro de São Paulo há muito tempo, né? Então, eu queria que você contasse, para a gente começar esse papo aqui, Ivan, quando vocês fundaram o Teatro dos Sátiros na Praça Roosevelt, que estava abandonada, né? Aquela praça, uma praça feia, parecia até um viaduto e não uma praça, né? Exato. É, como foi? Como era no começo? Como foi no começo? Que, aliás, é quando você estava por lá, né, Sinara? Exato, é quando eu Bom, morava lá, exato. Eu fui uma grande frequentadora da Praça Roosevelt, tá, gente? bons tempos, bons tempos. Era outra geografia, né? Porque a Praça Roosevelt, além de ser esse monte de concreto, era um lugar inabitável pela violência, do tráfico principalmente, da prostituição também. E foi um período heróico esse aí. Mas a gente descobriu uma coisa interessante, Sinara. E acho que a grande revolução nossa ali foi colocar uma mesinha na calçada, sabe? Mais nada. Não precisava nem fazer teatro, não precisava nem fazer cultura. É colocar uma mesa na calçada, acender a luz e a gente se tornaria guardião daquele espaço. E foi o que aconteceu, porque a gente precisava habitar essas calçadas, né? A ditadura ensinou a gente, os nossos pais, nossos tios, nossos avós, que essas calçadas não nos pertenciam. E isso meio que colou. É engraçado que São Paulo é uma das poucas capitais, grandes capitais do mundo, onde o centro da cidade ainda não é habitado, né? Não é muito escuro e temos muitos problemas, porque eu acho que tem essa coisa que ficou grudada no imaginário das pessoas. Mas a gente levou gente para lá. Eu acho que esse foi o grande trunfo nosso. Nossa, foi incrível, né? Gente, aquela calçada ficava lotada desde os Sim, parlapatões, assim, foi um agito aquele início dos anos 2000 em São Paulo, né? Uma coisa incrível. Agora, você conta no seu livro, eu agora peguei a capa, eu achei que eu tinha mandado e ah, me confundi. Olha o sério. livro do Ivan, Entre o Nada e o Infinito. Ivan Cabral, ele reúne as crônicas do Ivan, tanto as que ele publicou nos jornais, como as que ele publicou no seu próprio blog, Terras de Cabral. Ainda está no ar seu blog, Ivan? Está no ar, terrasdecabral.com.br. Olha aí, terradecabral.com.br. E aí, logo no começo, você fala que uma crítica de teatro, quando vocês abriram os sátiros, disse assim: quando aquele lugar for mais seguro, eu vou. Tiveram Exatamente. muito preconceito, né? Muito preconceito, porque eu acho que eu não acredito muito na palavra inclusão, Sinara. Eu prefiro acessibilidade. Eu acho que o mundo não precisa incluir nada, eu acho que a gente precisa criar vias de acesso para que a pessoa possa decidir se vai ou não. Enfim, é uma discussão mais ampla.
Mas eu acho que o nosso trabalho ali, eu acho que ele tinha a ver com isso, tinha a ver especialmente com isso, né, de criar vias de acesso às pessoas que estavam ali, que habitavam aquele lugar. Então, em nenhum momento passou pela nossa cabeça, aspas, higienizar um lugar, né? Vamos limpar e deixar tudo muito limpinho. E a gente incorporou esse pessoal todo que estava ali pela praça, inclusive os meninos do tráfico, muitos deles ainda trabalham com a gente até hoje, 20 e poucos anos depois, 22 anos depois, porque eu acho que era isso, a gente tinha que criar ali uma via de mão dupla, e o nosso trabalho sempre teve esses meninos foram trabalhar com a gente, essas meninas, travestis, transexuais, o pessoal do tráfico veio ali, e a gente foi conviver com todos os problemas que um tipo de relação como essa pressupõe, né? Então, as pessoas se sentiam meio ameaçadas também de percorrer ali no centro, de muito preconceito. Acho que 22 anos depois é diferente também, né? A relação, por exemplo, que os cidadãos de bem têm com a comunidade LGBTQIA+, por exemplo. Então, tinha-se muito, muito, muito preconceito, Sinara, e foi um trabalho que ainda hoje é necessário, mas que a gente evoluiu um pouco, eu acho. Você fala também que a crítica não soube olhar, tinha um olhar antigo para uma abordagem nova, que era o que vocês estavam fazendo, trazendo para o teatro as prostitutas, né? Trazendo para o teatro ex-presidiários, né? Pessoas trans, e que a crítica estava careta naquele momento, né? Isso mudou, Ivan? Então, eu acho que a crítica, a reflexão, ela antecede a ação. Eu estou tentando agora colocar o teatro num lugar muito mais amplo, né? Mas o que aconteceu com a crítica nesse momento aconteceu com a nossa população nesse momento, né? É um povo que encaretou, é um povo que ficou, que endireitou, né? É um povo que elegeu esse presidente horroroso que a gente tem. Então, eu não sei se melhorou, Sinara. Eu ainda espero por dias melhores, né? Eu acho que 1º de janeiro de 2023, eu acho que eu talvez comece a responder essa tua questão, porque eu acho que a gente está vivendo um momento muito, 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 muito difícil. E a crítica, eu acho que ela... Já em 2009, você já falava isso, ó. Eu até anotei aqui, ó. Você falava: a sociedade está mais conservadora. Muito isso em 2009. Comparado com 2009, hoje está muito pior, não está, não? Ó, eu comecei a trabalhar profissionalmente no início dos anos 90. E a gente fez, na época, uma peça chamada A Filosofia na Alcova. É um espetáculo que depois a gente viajou o mundo com ele e tal, onde a gente acabava com a família, com a religião. Era Collor de Mello naquele momento, imagina, 92, onde a gente vociferava um monte de coisas e nada aconteceu. Em 2007, 2008, mais ou menos, esse mesmo espetáculo reestreou na Praça Roosevelt e a gente teve um monte de problema, mas um monte de problema, e acho que hoje seria um trabalho que a gente teria muita dificuldade em fazer, porque eu acho que o mundo encaretou de verdade. Assim. Eu acho que a gente teve até ali os anos movidos pelos 60, 70 e 80, a gente despertou para os anos 90 achando que o mundo ia mudar para muito melhor, mas eu acho que não. Na virada do século, eu acho que a gente retrocedeu, sabe? Eu acho que muitas coisas ruins aconteceram, não acho que seja um fenômeno brasileiro, eu acho que especialmente brasileiro, mas é um mundo muito desesperado, né, Sinara? É uma coisa assim. Mas eu achei interessante que você chega com a Filosofia na Alcova, que é do SAD, né? No festival, acho que de Curitiba. Ah, sim, sim. E aí as pessoas falam, mas vocês fazem sexo explícito? Não, as perguntas assim, malucas, né? É muito louco, muito louco. Até porque também eu acho que as pessoas têm dificuldade da abstração, né? Da poesia, de enxergar com a imaginação, né?
Ou usam a imaginação demais também, porque depois, quando você vê todas essas atrocidades que estão acontecendo hoje no mundo, aqui no Brasil, especialmente agora, esse médico anestesista, por exemplo, que provavelmente seja um psicopata mesmo, você compreende que as pessoas estão, em nome de Deus, em nome da... Elas podem tudo, né? É muito difícil, muito complicado. Em nome de Deus, falsamente, né? Porque Não, eu tenho minhas claro. dúvidas se eles são cristãos. Não, não são. É que é fácil, né, para se vender, e principalmente na política a gente vê isso, né, e tem visto cada vez mais, né, usando a igreja, usando a religião como o mote para poder se projetar e construir as atrocidades que eles constroem. Eu acho que se não fosse a pandemia que vocês ficaram sem poder se apresentar, que vocês fizessem aqueles espetáculos que vocês faziam antes, nossa, ia ter uma perseguição absurda, né? Também acho, também acho. Eu acho que nós sofremos muito, acho que a pandemia, ela meio que coroou assim um momento muito difícil, não só para as artes cênicas, mas para as artes em geral no país, né? Que eu acho que a gente deve ter uma primavera aí também, Sinara. Eu estou sonhando muito com o que vem, sabe? Assim, eu acho que esses novos tempos também que se avizinham também, eu acho que dão uma esperança para a gente. Oh, meu Deus! Que bom, que bom, que bom. Você sabe que eu brinco aqui sempre, Ivan, falando que eu comecei eu sempre fui otimista, mas de um certo tempo para cá eu comecei a ver vantagens no pessimismo. Porque o pessimista, ele sempre pode se surpreender positivamente. É verdade, é verdade, é verdade. Você tem razão. Já o otimista só toma na cara, velho. É verdade. Mas eu sou do teu time também. Apesar de tudo, e contra tudo, contra todos, eu também acredito, sim. Até por isso eu faço teatro, até por isso eu sou artista, né? Até por isso eu trabalho no terreno da educação também. Se eu não acreditasse que amanhã pode ser melhor, a gente teria já desistido, né? Então, também estou nesse lugar, mas concordo com você. É difícil ser otimista. Muito difícil. E aí você falando em educação, no teu livro você fala que a SP, um dos tripés da SP Escola de Teatro é justamente Paulo Freire. Como é que você assiste nos últimos anos pessoas que nem conhecem, né? Vamos falar a verdade, a obra de Paulo Freire, espinafrando Paulo Freire desse jeito. Como é que você, como educador, vê uma coisa dessas acontecendo? Eu acho que eles fazem isso justamente porque são ignorantes e não conhecem, né? Infelizmente, infelizmente esse é o lugar do ignorante, né? O ignorante ele não conhece, ele fala, ele pode falar, ele tem carta branca para poder falar o que ele quer falar. Ele é ignorante, então ele pode falar de qualquer coisa mas eu acho que a gente tem que lembrar que Paulo Freire talvez dos educadores, eu não exageraria em dizer que talvez ele seja o educador mais importante do século XX. Talvez ele seja o educador mais importante desses tempos que a gente está vivendo, porque a obra dele ela é muito, muito, muito respeitada fora do país, não à toa, porque nós nos baseamos no Paulo Freire. Hoje, por exemplo, a gente exporta o nosso modelo pedagógico, nosso sistema pedagógico, para a Finlândia, para a Suíça e para a Suécia. E começamos agora uma parte... Então, já explico isso melhor. E a gente está exportando agora, começando agora um acordo com a Alemanha. É uma pedagogia, na verdade, que serviria ou que pode servir para qualquer lugar, para qualquer linguagem, mas a gente está no território do teatro, então a gente aplica nela, que é trabalhar com trabalhar com experimento, é experimentar, é aprender fazendo. Aprender dentro da própria experiência, do fazer. Ivan, chega um pouquinho mais para cá para seu rosto aparecer inteiro. Aí. Desculpa. Estava só metade do seu rosto.
E então é isso. A gente aprende fazendo, a gente é totalmente Paulo Freireano, porque a gente não acredita, primeiro, na hierarquia na educação, a gente não acredita. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que eu não sei mais do que qualquer aluno que eu tenha mesmo, porque os saberes são diferentes e sabemos coisas diferentes. É na fricção que a gente vai criar juntos. E então eu aprendo ao ensinar, ensino aprendendo, e acho que esse é o grande mote do nosso trabalho. E a gente também tem o Milton Santos como alicerce, que, aliás, é teu conterrâneo, né? Sim. Conheci uma vez, eu encontrei com o Milton Santos. É o máximo, para mim também elegante, né? Uma figura elegante. Nossa, ele era um dandy, né? O Milton Santos. Ele era um dandy. Você sabe que foi muito curioso, Ivan, quando eu encontrei o Milton Santos na Folha, porque ele não gostava muito de falar das questões raciais, sabia? Não porque ele não fosse uma pessoa que tivesse conhecimento, é que ele achava que ele não precisava falar disso só porque ele era negro. Então, assim, você perguntar para ele isso, sendo que a obra dele falava de outras coisas, ele não gostava muito de falar da questão não sabia disso, não sabia. Mas também eu não lembro exatamente, ele morreu no final dos anos 90, Sinara? Acho que sim. Era um outro tempo também, né? Porque imagina esse cara chegar onde ele chegou, preto, dentro de uma universidade como a nossa Universidade de São Paulo, que você... Na USP. Pelo amor de Deus, assim, tipo, é uma instituição falidésima desde sempre, né? Com toda aquela... Eu acho que é um cara que deve ter sofrido muito, 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 muito por ser justamente negro e ter que conviver com aquelas coisas todas, né? Mas a obra dele, eu acho que ainda é uma obra que não foi descoberta. Acho que é uma obra ainda que precisa ser olhada, porque ele chega nos tempos que a gente está vivendo, né? Ele vai falar sobre isso que a gente está vivendo agora. É um crítico da globalização. Exatamente. Já no começo. E é sensacional, porque ele problematiza lá no momento onde a internet estava chegando, onde a internet ainda era... E ele vai falar sobre isso de maneira absolutamente crítica, e a gente vai ver hoje Mas o que interessa dele, eu acho que faz ponte na SP, e falando da pedagogia nossa, é a questão dos territórios, o lugar, a questão das fronteiras que devem ser reinventadas, a correção da história, que a gente não pode olhar para a história também como uma coisa fechada, legitimada. A gente tem obrigação de retrabalhar essa história, de recontar essas coisas, de refazer. Bom, a gente está vendo isso tudo, né? No Brasil, a gente precisa reparar um monte de coisas que não foram reparadas, né? Especialmente em relação ao racismo, por exemplo. A gente nem consegue conversar direito sobre. Então, eu acho que é uma obra que a gente precisa prestar atenção. A Maria José Rosa Teixeira está pedindo para mostrar a capa do livro do Ivan de novo, que da outra vez travou. Gui, por favor, Entre o Nada e o Infinito, do Ivan Cabral. Essa capa aí é sensacional, porque é do Ciro Fernandes, que fez especialmente... É uma Chilo, né? É uma Chilo, e eu tenho muito orgulho assim, de ter sido... de ter o Ciro fazendo esse trabalho. O pessoal está dizendo que a transmissão voltou ao normal. A gente teve muitos problemas, a gente está tendo muitos problemas nas transmissões dos canais alternativos, não sabemos por quê, sabe, Ivan? Essa semana começou esse negócio, desde anteontem, que está travando, mas agora parece que normalizou. Outra coisa que você, além de Paulo Freire, que nos últimos tempos a extrema-direita tem atacado, ninguém nunca imaginou que eles fossem atacar dessa maneira, é a Lei Rouanet, né? Da qual o teatro brasileiro, o cinema brasileiro dependeu muito esses anos todos, mesmo com suas imperfeições. Como é que você viu a derrubada do veto pelo Congresso, né, graças à oposição, a derrubada do veto de Bolsonaro à Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, de ajuda ao setor cultural? É muito importante, quando quando a gente fala da Lei Rouanet, pensar que todos os setores
existem incentivos para todos os setores das nossas economias e que a cultura não tem um benefício. Pelo contrário, o incentivo à cultura ele é muito, muito menor do que o incentivo a qualquer outra área da nossa economia, por exemplo. Então, porque daí eu acho que a gente começa a entender o que é a Lei Rouanet, né? Então, o governo ele incentiva as suas economias através de isenção fiscal, através de uma série de ações. E existe, então, uma lei chamada Rouanet, que é o incentivo à cultura. Então, eu acho que, primeiro, há um desconhecimento do que seja a Lei Rouanet, né? Acho que as pessoas não conhecem, não sabem, e endemoniaram, porque... E é muito importante dizer uma coisa, Sinara, eu acho que eu tenho 33 anos de carreira profissional. Se eu usei a Lei Rouanet, sei lá, 2 vezes nesse período todo, foi muito. Talvez foram 2 vezes em valores super tímidos. Então, eu não falo em causa própria, mas eu falo em causa de uma cultura ou de uma economia que precisa ser incentivada, né? O que aconteceu, por exemplo, com o cinema brasileiro, Sinara, até chegar esse monstro no poder, a gente tinha aí uma Ancine super viva, super forte, a gente criou um movimento cinematográfico fortíssimo, com obras incríveis, que resiste até hoje, porque esses artistas, esse pessoal seguiu batalhando, mas que, obviamente, deixou todo mundo à míngua. Então, quando eu vejo, por exemplo, esse Bolsonaro Liro perdendo espaço com essa derrubada desse veto e tal, eu vibro muito, porque a gente... Por isso que eu tenho falado em primavera, né? Então, eu quero muito 2023, porque eu acho, e tenho certeza, que os artistas poderão retomar os seus lugares, os seus postos de trabalho, seus ambientes de trabalho, porque a gente não quer nada a mais do que trabalhar. Nada mais do que isso. Então, que voltemos a sonhar, você entende? E por isso eu estou otimista. Depois de ter lamentado... Ontem o discurso do Lula para os artistas foi sensacional, né? Sobre a importância da cultura e tal. Eu acho que lavou a alma de muitos de nós, né? Que achamos que a cultura é uma coisa importantíssima, né? Você sabe o que eu costumo dizer, Ivan? As pessoas falam assim: os Estados Unidos são uma superpotência e não sei o quê. Né? Outro lugar é superpotência. O Brasil é uma superpotência em música, por exemplo. E parece que as pessoas não sabem. Nós somos um dos países mais importantes do mundo em termos musicais. É verdade ou não é? Eu acho que eu até exageraria um pouquinho. Eu acho que é o mais. Pois é. Eu acho que sim. Eu acho que se... E o que eu tenho visto, na verdade... não sei se teve outra classe, né? Não sei, Sinara. Mas eu acho que a classe artística ela foi muito, muito, muito importante e muito apaixonada pelo Lula, né? Então, por isso que eu estou falando em primavera. Eu posso até falar em lua de mel, sabe? Assim, sim. Porque eu acho que foram as pessoas que, de verdade, eu acho que o percentual de pessoas que não votarão no Lula na classe artística deve ser 0, alguma coisa. Sempre tem uns loucos, mas... então, eu sou otimista também nesse sentido e acho que... E por isso eu acho que temos saída, você entende? Por isso eu acho que a gente vai poder, sim, tem coisas que algumas gerações vão durar algumas gerações para serem retomadas, especialmente nesse território todo de educação, saúde, ainda é muito complicado, mas pensar que a gente tem futuro é importante. Sim. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. A Vânia fala: Sinara, o melhor é ser otimista sobre o que depende de si próprio e pessimista em relação ao que depende de outros. É uma ideia. É verdade.
Rogério Matu, que está falando, deixar joinha é sempre legal e ajuda o canal. Obrigada, Rogério. Deixa eu ver o que mais aqui. O Vlad Christ 2022 fala: o pessimista está sempre se preparando. O pessimismo tem a sua vantagem. O pior é que é verdade, ele tem razão. Maria José Rosa Teixeira: bolsonaristas são mestres em falar mal do que não conhecem. Gentinha ignorante. Elias Moura: Brasil é uma potência econômica, social, mineral e cultural. Exato, Elias, a gente tem que valorizar o nosso país e as nossas riquezas, né? Verdade, não é porque a gente não... O que se depender de algum, a gente seria superpotência na produção de armas, armamentos, pistolas, né? Como o presidente gostaria que os artistas todos deixassem de existir e ficassem só os produtores de armas, pistolas. Ele parece, Ivan, que é um representante comercial da Taurus e não presidente da República. Né? Garoto propaganda, sabe? Do pior sentido. É ridículo, ridículo. Olha só, eu fui em São Paulo a última vez em novembro de 2020, já estava rolando a pandemia. Deixa eu só dizer aqui, ó, tem uma pessoa que entrou na live, Yara Moraes, não curto o jeito da Sinara. Poxa, Yara, sai, meu Deus. Fia. Vai embora, Fia. Eu acho muito incrível como uma pessoa entra na live para poder atacar as pessoas. É tão feio isso. É bolsonarista, né? Só pode. Então, deixa eu fazer um elogio. Talvez seja porque você está muito bonita. Ficou linda. Obrigada. Ficou linda. Não, eu sei lá. Eu não sei, eu acho que não é isso. Cabelo. Então, ela deve estar morrendo de ciúme de você ser uma mulher incrível, empoderada, é isso. Gente, que pessoa mais espírito de porco, né? Eu odeio agressividade assim, sabe, Ivan? Eu seria incapaz de entrar numa live de uma pessoa para agredi-la, mas cada um, cada qual. Mas o que eu estava falando, eu estive em São Paulo em 2020, em novembro, e aí eu fiquei muito assustada com o centro de São Paulo, que eu amo, você sabe disso. Eu morei em São Paulo, gente, 10 anos, e eu frequentava o centro de São Paulo. Eu não andava em outros bairros, eu era frequentadora do centro de São Paulo. E a questão do sem-teto lá, aí está muito triste, né? Como é que afetou a sua ação cultural na Praça Roosevelt, essa coisa, esse abandono que está o centro? Até hoje, eu tive um encontro com a Sâmia Bonfim, ela foi me fazer uma visita, a gente estava conversando, e no momento, assim, falando de sonho, como tinha surgido a SP, a gente estava numa conversa assim, e eu disse que era um bando de bicho grilo pensando um mundo impossível, o núcleo que criou a SP Escola de Teatro. Porque a gente pensava, vamos criar uma escola onde os estudantes possam estudar na Europa, possam ir para a África, que a gente possa ter professores de Cuba aqui, que a gente possa, que seja gratuito, que eles recebam para estudar. E tudo isso a gente conquistou. E isso é fenomenal, assim. Foi um grupo muito poderoso. E daí ela falou, mas alguma coisa que vocês não conseguiram? E daí a Ellen, que trabalha comigo, estava junto e falou, a gente sonhava em ter uma horta, plantar e ter uma grande cozinha onde a gente cozinharia o que a gente produziria. E daí a Sâmia disse, mas ainda dá tempo. Eu falei, eu jamais faria isso. Porque eu acho que agora, talvez, a preocupação seja, vamos fazer uma cozinha para cozinhar para os moradores em situação de rua. Porque nunca isso aconteceu na minha vida, assim, na área de caminhar pela rua com culpa, mas muita culpa. Não é pouca culpa, porque as pessoas estão passando fome. As pessoas estão passando fome e a gente está vendo essa população crescendo cada vez mais. E isso não tem como fazer de conta que não está vendo, né? E até depois que ela foi embora, eu falei para ela, Ellen, eu acho que chegou o momento da gente começar a fazer um topão. Eu não sei como que a gente pode fazer isso, eu não sei onde a gente conseguiria, mas a gente não pode mais fazer de conta que não está vendo. Realmente, Sinara, a população em situação de rua tem crescido assustadoramente. E antigamente ainda dava para fazer de conta que não via, dava para se esconder, se esquivar. Isso tem crescido muito.
e é algo que a gente tem que começar a falar, sabe? Não dá mais para fazer de conta. Não dá, não, simplesmente o que as pessoas diziam que era só no centro hoje, Higienópolis. Eu vi nas portas dos pães de açúcar de Higienópolis, gente, para quem não mora em São Paulo, um bairro de classe média alta e alta, né? Aquele bairro que eles falaram que não queriam metrô para não vir gente diferenciada, pois está cheio de morador de rua em Higienópolis. Eu quero fazer uma provocação, o que eu acho maravilhoso, tá? Porque eu Eles acho caírem na real, né? É claro. São esses lugares em Higienópolis, nos Jardins, porque São Paulo, ao contrário do Rio de Janeiro, de Salvador e de muitas capitais, ou da maioria das capitais, é uma cidade onde as pessoas se ilharam, né? Então, por exemplo, em Higienópolis, você dificilmente vai ver um morador pedindo esmola na rua. Ele fica na frente do supermercado, mas ele jamais vai poder ir na Rua Maranhão, Rua Piauí, ele vai ser expulso de lá. Isso também acontece nos Jardins, entende? E então esse mundo apartado que o paulistano vive é muito cruel, é muito cruel. Então tem segurança nos Jardins, tem segurança em Higienópolis e não tem nenhuma segurança em Santa Cecília, não tem nenhuma segurança no Bom Retiro, entendeu? É difícil. Você acha? Eu torci nesse período, óbvio, que era novembro de 2020, que o Boulos ganhasse a eleição, principalmente pelo fato de que São Paulo precisa de um especialista em moradia. Eu não entendo como é que desperdiçaram a chance de ter um especialista em moradia numa cidade que tem, parece que é 1 milhão de déficit habitacional. 1 milhão o déficit habitacional de São Paulo é gigantesco. Então, aí você tem um especialista em moradia. O Boulos é um especialista em moradia? É um especialista. Aí você deixa para poder colocar um cara, coitado, até morreu, né? O Bruno Covas. Mas ele não era nunca foi o forte do PSDB a questão da moradia, né? Dos sem-teto, como é a do Boulos. Então, assim, você acha que se o Haddad de fato se eleger governador, ele vai, embora não seja prefeito, né? Que o prefeito é que tem que fazer isso. Você acha que vai melhorar essa situação dos sem-teto em São Paulo, Ivan? Então, acho que simbolicamente sim, né? Seria incrível ter o Haddad como governador do estado, porque, novamente, simbolicamente tem uma representatividade, mas é isso que você falou. Ele não tem o poder de execução das coisas, né? Tipo, muito dificilmente a gente não poderá esperar isso dele. Mas acho que é um cara que provocará esse tipo de discussão. Então, é sim e não, é sim porque eu acho que se pode, a partir dele, se criar discussões e problematizar isso, porque nós, de novo, não podemos fazer de conta que não estamos vendo, né? Mas é da prefeitura que a gente vai ter que cobrar, Sinara, e acho que a gente precisa cobrar, sabe? De novo, não podemos fazer de conta que não estamos vendo, sabe? Tá muito cruel. Porque também a gente joga no Haddad uma coisa que depois ele não consegue e vai ficar complicado. Então, vamos bater na prefeitura, vamos querer ações afirmativas nesse sentido. Da cidade, né? A cidade precisa mudar. A zeladoria da cidade está toda ruim, né? Está toda complicada. É uma cidade cada vez mais suja e mais abandonada, sabe? Nossa, eu tenho totalmente essa impressão, porque eu estava hospedada em Santa Cecília aí eu ia para a Avenida São Luís. Gente, são 5 minutos. A gente pegou um táxi em 5 minutos. Vieram umas pessoas, assim, uns 10 para limpar o vidro, numa atitude ostensiva, assim, que dava medo. Em 5 minutos, eu vi uma mulher sendo agredida na rua por causa de droga. Enfim, Ivan, eu não tive nenhuma vontade mais de voltar a morar em São Paulo. Eu imagino, Sinara. Tá muito difícil. Tá muito difícil ser paulistano hoje. Aí, deixa eu contar uma história para vocês. Estou anotando suas frases, porque depois a gente solta só o seu trecho com uma frase sua, tá? Tá. Tem uma história que eu queria contar para vocês. Eu até contei no Fórum Café. Deixa eu só ler aqui o comentário da Vânia, que está dizendo que é muito interessante o Ivan, por falha minha, não conhecia.
eu recomendo muito que vocês vão ao Teatro dos Sátiros e vou mostrar agora, antes de contar essa história, mostrar agora o que eles fizeram maravilhoso. Eu amo o cinema de rua, acredito que muita gente gosta, mas não tem oportunidade de ir porque os cinemas são todos em shopping. E aí o Ivan, o pessoal dos Sátiros, pegaram o Cine Biju, que estava fechado havia 26 anos. Olha como ele estava aí naquela época ainda, tá? E agora está assim, ó, reformado. Olha que coisa linda. É emocionante ver isso. Reformado. E tem o Cine Biju com cinema de arte, de rua, né? Você entra, você não passa por shopping, nada, e você entra direto no Cine Biju. Fala pra gente aí como é que foi essa ideia. Não tem pipoca, não tem bala, não tem nada. É um cinema só bem... na porta, né? Só o pipoqueiro também da porta. Não. É só o ingresso e você entra, e se você não tiver dinheiro também, você pode entrar também, só falar, tô sem grana, a gente vai convidar você com muito amor. É um projeto, Sinara... Bom, o cinema estava fechado há 26 anos, ocupou... no lugar dele tinha uma escola de teatro ali na Praça Roosevelt, que era o Teatro do Ator, e, de repente, o Teatro do Ator foi embora e o prédio estava para ser alugado. E daí uma igreja ou um bar queriam alugar o espaço. E daí a gente ficou desesperado, e eu nem pensei duas vezes, assim, falei para o proprietário, eu alugo, e pensei, no Sátiros a gente tem projetor, a gente põe um projetor lá e passa uns filmes. Imbecil, infantil, porque eu imaginei que era só um projetor desses que a gente tem na casa da gente, sabe? Uhum. E não era nada disso, porque, imagina, há uma sofisticação aí de som e imagem muito grande, e daí tinha uma pandemia no meio do caminho também, né? A gente alugou o espaço em 2019 e inaugurou o Cine Biju em janeiro desse ano, no aniversário da cidade de São Paulo. Por isso que a gente pode pedir melhorias para São Paulo, porque a gente dá presente para a cidade, a gente se torna íntimo, depois a gente tem que ir lá e falar, olha, tem que limpar, tem que alimentar as pessoas. Claro, não, seu trabalho dos parlapatões na Praça Roosevelt é digno de prêmio, gente. O que eles fizeram, a revitalização que esses caras fizeram na Praça Roosevelt é bonita demais. Eu fui testemunha. É verdade, você estava lá. E daí está funcionando desde dezembro, é uma ação coletiva, na verdade. A Patrícia Pilar, que recebeu o nome da sala, foi muito importante, porque ela nos abraçou no momento onde a gente não tinha muita possibilidade de como a gente faria e tal. Fizemos um financiamento coletivo pela internet, conseguimos algumas coisas. Então, a gente está numa batalha bacana. Assim, até dezembro desse ano, a gente tem como pagar as contas, está tudo certinho. E esse grupo de amigos tem ajudado bastante a gente. E a programação do Biju é um biju, é um presente, é uma coisa... O que está passando agora, por exemplo? O que está em cartaz? Cara, a gente tem uma programação extensíssima. A gente não começou ainda com cinema todos os dias, então a gente abre de quinta a domingo. Nesse momento agora, por exemplo, às 19 horas está começando a Hora da Estrela. Com a Marcela Cartacho, muito bom. Então, a gente sempre tem trazido coisas clássicos do cinema brasileiro, do cinema estrangeiro também, mas essa semana tem Má Sorte ou Sexo ou Pornô Ocidental, a Rua Guaicurus, a gente tem Medida Provisória, Mirador. Quero muito conhecer. Vai ser assim a minha visita. É uma graça. A minha visita vai ser para conhecer o Cine Biju e tomar uma cerveja com Ivana nos Sátiros. Vou adorar te mostrar o Biju como ele ficou. Você vai ficar orgulhosa, porque é uma sala muito, muito bonitinha. Muito mesmo. Ai, que bom. O pessoal está aqui falando, a Dione Scarpelli, assisti muitas reprises no Biju. Veranize Ferreira, saudade de quando em Natal tinham cinemas de rua. Eu uma vez entrevistei o Carlão Reichenbach,
que era um fã de cinema de rua, cineasta, e aí ele saiu contando quantos cinemas de rua tinham em São Paulo. Tinha um que ele falou que tinha uma coisa que eu vi em Madrid também, e que eu acho que agora, na pandemia, seria maravilhoso eles voltarem a fazer, com teto retrátil. Teto retrátil. Então, assim, você está no verão, né? Está no verão, não vai chover. Aqui em Brasília, por exemplo, são 9 meses de seca. Você tira o teto do cinema e fica ao ar livre, com o céu em cima. É maravilhoso. Esse tipo de coisa existiu em São Paulo, Ivan. Existiu e não existe mais. Eu não sabia. Que imagem deliciosa essa. Adorei. Não é? Incrível. É maravilhoso. Mas bom, aí eu vou contar a história para vocês. Diga. No Biju a gente tem feito uma coisa assim, ir ao Biju não é só ir assistir a um filme. A gente tem investido nas experiências. É comum, por exemplo, você chegar lá, eu apresento o filme, me apresento, eu sou Ivan, bem-vindos e tal, e ao final do filme vamos conversar um pouco sobre o que a gente viu, quem quer ficar, quem... Então a gente tem feito várias ações assim, que são muito, muito, muito bacanas, de tentar também dar um sentido coletivo para aquele espaço, a ideia do pertencimento, esse espaço é meu. Por isso que nem você pode assistir a um filme no Biju sem pagar nada. Se você não tiver dinheiro, vai lá e fala, eu não tenho grana, o Ivan falou que eu posso vir, e você vai ser super bem recebido. Não será esse, embora o ingresso custe 20 e 10 reais, tá? Então, também tem esse detalhe. Baratinho, né? Preços módicos. É verdade. Aquela movida de sexta à noite, sábado à noite, já voltou? Eu acho que nunca parou, Sinara. Na verdade, a gente, os sátiros e os parlapatões, a gente fechou os bares durante toda a pandemia, mas as pessoas continuaram se reunindo lá. E daí teve os vendedores ambulantes que fizeram o nosso lugar, mas a praça continua super agitada. Que bom. Eu vou contar então a história para vocês. Quando o Serra era prefeito de São Paulo, não foi uma ou duas vezes eu vi o Serra no boteco dos sátiros. Com todos os defeitos que a gente possa ver no PSDB, né? O pessoal aqui é mais de esquerda, tá, Ivan? Mas olha, sei totalmente. Mas olha, eu sinto saudade de uma época em que o prefeito de São Paulo ia num boteco na Praça Roosevelt tomar uma cerveja, conversar, ele não bebe, né? Mas conversar com os atores, ele gostava muito dos atores, do teatro e tal. E se fosse hoje em dia e o Haddad fosse, por exemplo, lá, sei lá, podiam até dar uma facada do jeito que as coisas estão no Brasil, né, Ivan? Eu realmente lamento a decadência que a gente entrou. Não é triste a gente pensar naquela época que o Serra, prefeito, ia lá no sátiro, no boteco, e agora? E comparar com agora? Vou dedurar o Serra aqui, então, tá? Você sabia que ele foi ator? É? E ele trabalhou, sabe com quem? Sim. Com o Teatro Oficina. Na época da Uni? Exatamente, com o Zé Celso. Bom, é um cara muito, muito culto, muito inteligente, que conhece tudo de cinema, de literatura, de teatro, ele é leitor, é impressionante, e foi assim que a gente conheceu ele, como espectador das nossas peças. E depois, quando ele porque a SP Escola de Teatro foi idealizada por ele, na verdade. Numa dessas idas lá, quando ele fica sabendo que a gente tem esse trabalho com os meninos que estavam ali na Praça Roosevelt, que vêm do Jardim Pantanal, que é a extremo zona leste, que vem do Grajaú, que é a extremo zona sul, ele me chama no gabinete dele, como ele era prefeito, e fala, Ivan, vamos fazer uma escola profissionalizante para esses meninos e tal. Então, foi assim que surgiu a SP Escola de Teatro. E foi assim também que eu fui aprender a conversar, porque, Sinara, esse território de esquerda, eu estou descolado, meu amor, assim, é de onde eu venho, é de onde... durante todos esses anos, eu sempre tive muito próximo do PSOL, enfim,
teve sempre ali um trabalho a ser feito. Então, eu acho que o que rolou ali foi a gente estar aberto para conversar e o que a gente podia, de fato, fazer para mudar aquela triste realidade. Então, por isso, o Serra passou a ser figurinha lá do nosso trabalho. Habituê. Mas assim, não é, o que eu falo é assim, do lado humano, sabe? Da gente. Quando eu vejo, assim, por exemplo, Borgen, a série dinamarquesa, que a primeira-ministra ela vai no supermercado, sabe? Ela vai num boteco tomar um vinho com uma pessoa e paquerar, sabe? E agora a gente está vivendo uma situação no Brasil que uma pessoa não pode vestir uma camiseta do PT. Quanto mais um prefeito ir no boteco tomar uma cerveja, sabe? Que decadência é essa? A gente está indo ladeira abaixo, né, Ivan? Infelizmente, eu acho que isso vai piorar, né, Sinara? Eu acho que a gente não verá Haddad, a gente não verá Lula. Aliás, eu temo pra caramba assim, a vida dessas pessoas. Eu falo, caramba, será que estão se cuidando? Será que tem segurança que garanta de verdade, porque eles parecem serem capazes de qualquer coisa, né? Eu li um pouquinho antes de entrar aqui na entrevista de um outro crime no Paraná, que um policial... O cara matou 8 pessoas. Assim, o que está acontecendo com o nosso país, entende? Então, sim, Sinara, isso não acontecerá por um bom tempo, até que a gente redefina essas... Mas eu tenho saudade também desse tempo, onde também as coisas elas eram mais, não sei se ingênuas, mas mais apaixonadas, né? Assim, tipo, parece que a gente tinha por que lutar, parece que a gente tinha o que fazer, parece que hoje nada é possível, sabe? Parece que hoje a gente não consegue mais arregaçar as mangas e fazer, porque não é só construir, né, cara? Você vai ter um monte de gente que vai te destruir. Então, isso é muito terrível. Infelizmente. A Dina Duarte está falando aqui, Ivan, adorei seu projeto. Já pensou em resgatar um pouco dos filmes antigos brasileiros, tipo Oscarito, Anquito, Dick Farney? Sim. E os filmes do Glauber? Ela tá dos do Glauber a gente já apresentou, teve uma mostra Glauber recentemente. A gente já tem feito isso, a gente comemorou o Pagador de Promessas, 50 anos, da Palma de Ouro, de 62, recentemente, com Antônio Pitanga, no Biju. Foi lindo, porque ele é dos poucos que ainda atores que estão vivos, né? Acho que é ele, o Atom Bastos e a Glória Menezes só. Então, a gente tem feito já isso bastante, mas eu tenho muita vontade de fazer uma mostra Oscarito e vamos fazer, certamente. Mas é pequenininho, né? Cabe pouca gente, né? 77 pessoas, bem pequeno. 77 pessoas, demais. É de cama, é um espaço de câmera, pequenininho. A Maria José Rosa Teixeira está falando aqui, nunca imaginaria que o Serra tivesse sido ator. Vivendo e se surpreendendo. Ô, Maria José, imagina eu indo no boteco e dar de cara com o prefeito Serra. Era muito engraçado. E a gente brigava. Tem um monte de coisas engraçadas, assim, mas, por exemplo, quando eu me aproximei do Serra, na verdade, eu não vou dedurar o Serra aqui, né? Mas grandes amigos e melhores amigos dele eram de esquerda. Radicalíssimo, assim, tipo, um dos melhores amigos dele dessa época era um cara que, se eu falar o nome dele, ninguém vai acreditar. Eu não acredito. E era. Eu me reuni com esse cara que foi aos Sátiros também. Então, tem folclore também, viu, gente? Eu acho que esses caras também, eles contam o que eles querem contar, enfim, mas, no fundo, eles têm mais relação do que a gente imagina. Eu acho que a gente, todo mundo, vou fazer até um meia-culpa agora, eu acho que a gente não soube valorizar essa polarização que era boa. Essa era boa. Porque a gente brigava, assim, o PT dizia, o PSDB governa para os ricos, aí o PSDB dizia, não, nós não governamos para os ricos. Isso era bom. Agora Sim. Não, agora a gente fica... A tal polarização de agora é um cara querendo matar todo mundo, fuzilar a petralha, dar um golpe, e do outro, quem não quer nada disso. Então, assim,
É muito Eu pior, queria né, ter gente? visto, na verdade, o Alckmin vice do Lula lá atrás, sabe? Eu queria que a gente pudesse ter, porque daí a gente estava num caminho democrático, verdadeiro, né? A gente não estava nesse abismo que a gente está agora, sabe, Sinara? Sim. É arrepiante assim, você imaginar que a gente chegou nesse lugar, porque é esse espírito da democracia que eu acho que é o mais legal, né? De você poder conversar e divergir sem partir para baixaria, para, sabe? Vamos conversar de verdade e ver o E assim, eu já quebrei pau com muita gente, amigos meus, o meu amigo, grande amigo André Goldman. A gente já quebrou altos paus, mas depois da eleição passa tudo, sabe? Eu claro, nunca vou querer dar um tiro numa pessoa porque vota diferente de mim, Ivan. Pelo amor de Deus, que, sabe? Que é isso? que loucura, Ó, que a loucura. Maria José está falando aqui. Em 2018, fui votar com a camisa do Haddad Manuela e um livro debaixo do braço. Este ano estou com medo. Como vou sozinha, não vou vestir vermelho para ir votar. Olha a É, situação que a gente está, é, sabe? e acho, e eu sugeriria, assim, sei lá, a gente tem que deixar o medo guardadinho, mas eu, eu pensaria duas vezes de ir com vermelho, livro, sabe? Vamos nos preservar também. Eu Com acho que a gente pode certeza. criar aí uma grande campanha, fazer um grande trabalho, que a gente não se coloque em risco, sabe? Porque a gente Sim. viu que eles são capazes de qualquer coisa. Era só uma festa de aniversário, e porque a festa tinha o tema de Lula, a temática do Lula, o cara foi lá e matou o outro, entendeu? É muito triste. Nossa, o conselho que eu dei para as pessoas no Twitter, vou dar aqui para vocês também. Não entre em conversa de política com desconhecido na rua. Não, por Não favor. entre. Eu não falo de política na rua com gente que eu não conheço, jamais, porque essas pessoas elas são fanáticas e estão armadas. Então a gente tem que ter, a gente evite falar de política na rua. É isso aí, Sina. Bom, a gente está chegando no final aqui do nosso papo. Estou doida para levar esse papo ao vivo com o Ivan lá no Que site. delícia, já estou te esperando aqui. Mas, ó, todo mundo que vem aqui, vocês sabem que trazem dicas culturais para vocês. E com o Ivan não é diferente. O Ivan trouxe duas dicas culturais. A primeira delas é um curta que está na Netflix. Eu vi, realmente é muito bom. Two Distant Strangers. Dois estranhos distantes. Essa história desse policial racista e desse rapaz negro, né? Uma história que vai em looping, indo e voltando. Eu queria que o Ivan explicasse para vocês por que ele indicou esse curta. Bom, primeiro que eu acho que não basta não ser racista, né? Eu acho que a gente tem que ser antirracista. A gente precisa começar a trabalhar nesse sentido, falar sobre o assunto, discutir sobre isso o tempo inteiro, no nosso ambiente de trabalho, com os nossos amigos, nas lives o tempo inteiro, porque eu acho que a gente tem uma dívida histórica aí que afeta até hoje essa população negra brasileira, né? Que não teve reparação, enfim. O filme ele trabalha com a repetição temporal como ponto de partida, é um filme de situação, quando trabalha a realidade nua e crua para provocar reflexões extra-filmes, né, que vão além da obra que a gente está vendo e que podem ser dolorosas muitas vezes. Inclusive, nesse caso, o protagonista insiste o tempo inteiro em uma superação de si mesmo que nunca vai acontecer, e o filme ele vai dando um desespero, porque ele se utiliza também de recursos da ficção em diálogo com a realidade. É a ação real que constrói a fixação, que é o reflexo da realidade, e vai nos provocar nesse sentido. E eu espero que você, ou quando a gente assistir ao filme, que a gente se coloque no lugar desse protagonista para entender o que é a vida de um negro, de uma pessoa preta, em 2022. O filme se passa em Ainda, Nova né? York. Oi? Ainda, né? Ainda, 2022, ainda, meu Deus. Que a pessoa, num tempo como esse, que a gente estava esperando a era de Aquário, as pessoas ainda estão fazendo diferenças por conta de cor de pele, né? Muito louco isso, muito né? Quando triste. você para pensar. E o filme, apesar de ser americano, apesar de se passar em Nova York, ele ganhou o Oscar de melhor filme curta-metragem, eu acho que o ano passado.
Acho que nesse Oscar. Não, o ano passado. E ele caberia tranquilamente no Brasil. É um negro acordando de manhã e tendo que enfrentar a sua vida, quando tudo que ele quer é cuidar do cachorro dele. E daí vocês vão entender que ele não pode fazer uma coisa tão banal quanto ir de onde ele está até a casa dele para cuidar de um cão que está precisando ser alimentado. E a outra dica do Ivan é um livro, O Maquinário Fantasma. A gente tem também a capa dele aí, do Guilherme Pavarim. Por que você indicou esse livro, Ivan? Primeiro que essa editora aí, Urutau, é incrível. Eu tenho visto edições dela maravilhosas. Então, acho que primeiro que a gente tem que se aproximar da Urutau, que tem feito coisas muito bacanas, assim. É o primeiro livro desse jornalista, o Guilherme Pavarim, que eu fiquei curioso, inclusive, em conhecer ele, porque os poemas são narrados a partir de locuções dele, com vozes do passado, lembranças, mas também tem a ideia dos maquinários que são descartados em um tempo que é absolutamente ou igualmente descartável, né? Mas que continua a existir dentro das suas ou das nossas obsolências. É um livro de poemas, é um livro curto, tá aqui. É um livro curtinho, mas é engraçado que ele tem uma dramaturgia muito, uma narrativa muito bem construída, onde ele fala, por exemplo, que uma máquina Brastemp com motor pifado, por exemplo, é transformada num lindo aquário, ou a coleção de um amigo que tem louças e ímãs que ele compra às pressas em aeroportos antes de embarque de volta para casa. Mas eu acho que, embora ele tenha essa coisa de ressignificar objetos, né, eu acho que é um livro para ele falar dos pais dele. E no poema, por exemplo, Cheiros Dentro, ele fala dos cheiros da infância. E há poemas também onde ele caminha nos corredores de um hospital. Você quer declamar um? Posso. Provavelmente no dia do que o pai dele teve o peito talhado, como ele escreve. Provavelmente após uma cirurgia. Eu vou pegar um bem pequenininho que se chama Ciclos, que é um dos que eu mais gostei. Pêssego na boca, à janela, penso em revoluções. Cuba, robôs, cavalos de lama na avenida, o cheiro da terra úmida atrai o caroço. É bonitinho porque também tem uma coisa revolucionária dele. Muito bom, ornou. Ele é muito... eu acho que tem a ver porque ele chega até a revolução. Então parece que ele parte da infância, fala de cheiros, memórias, e ele chega a esse simulacro, né, que a gente vive agora, e é bacana. Ivan, e nos sátiros? O que o pessoal que está nos assistindo aqui, que quiser conhecer o teatro dos sátiros, o que está rolando nos sátiros agora? Nesse momento, a gente está se preparando para estrear um espetáculo novo, que se chama Os Condenados. Vai estrear agora na primeira semana de agosto, vai estar em cartaz às sextas, sábados e domingos. E eu convido a todos, a todas, a todos para aparecer lá e ver o que a gente está fazendo. Vão ao Praça Roosevelt, vão aos sátiros, vão ao Cine Biju. Eu recomendo muito, e também a SP, Escola de Teatro. Ivan, foi um prazer enorme. Eu adorei. Muito bem. Beijo grande, querido. Volte sempre. Até já, amor. Tchau. Tchau. Bom, gente, e o programão fica por aqui, com todos os percalços, né? Eu espero que quem viu travando volta para ver inteiro, porque ele está sem problema nenhum na gravação, tá? O problema, pelo visto, é do ao vivo do YouTube. Segunda-feira eu estou de volta, 11h30, com André de Lorenzo e Renato Rovai no Fórum 11h30, e à noite no Brocô, o meu programa diário de segunda a quinta, às 20h30, meia horinha, passando 40 minutos, 50, acabar sendo um pouquinho mais longo, mas 30 minutos, onde eu leio seus comentários e comento. Um grande beijo a todos e todas, muito obrigada pela companhia. Tchau, se inscreva no nosso canal, hein?